Raizen, Oi Americanas, o que é que essas empresas gigantes têm em comum? Pois é, ultimamente o que juntou essas marcas que a gente conhece tão bem nas manchetes não foi nenhum grande lançamento. Foi algo bem mais surpreendente. Dívidas de bilhões e processos de reestruturação. Parece que tem uma tendência bem forte se formando e a gente vai mergulhar fundo para entender o que está acontecendo de verdade. Para organizar nossa análise, a gente vai passar por esses pontos. Primeiro, os casos mais famosos. Depois, o cenário geral. Aí a gente entende as causas, as saídas e, no fim, o que dá para aprender com tudo isso. Bom, vamos começar então pelos nomes que todo mundo ouviu falar. E não são empresas pequenas não, viu? São verdadeiros titãs do mercado brasileiro. Olha só, a escala desses números é de cair o queixo. A Novonor, antiga Odebrecht, com quase 100 bilhões de reais. A Raizen, gigante dos biocombustíveis, passando dos 65 bilhões. E, claro, os casos super conhecidos da Oi e da Americanas, também na casa de dezenas de bilhões. São valores que realmente mostram o tamanho do buraco. E isso tudo leva a gente para a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que pode empresas tão grandes, tão consolidadas, com uma dificuldade financeira desse tamanho? A resposta, como a gente vai ver, não é tão simples assim e diz muito sobre o nosso cenário econômico atual. Agora, um ponto fundamental, essa não é uma história só sobre 2 ou 3 empresas. O que a gente está testemunhando é, na verdade, uma tendência econômica bem mais ampla. Para ter uma ideia, só em 2023 foram quase 5.700 pedidos de recuperação no Brasil. Esse número mostra que o problema vai muito, mas muito além dos nomes famosos, atingindo milhares de negócios de todos os tamanhos. E esse gráfico aqui, ele deixa bem claro a velocidade com que a coisa está piorando. Um salto de mais de 24% de um ano para o outro é um sinal de alerta gigantesco. Não é um probleminha estático, é uma onda que está crescendo, e rápido. E se a gente olha para alguns setores específicos, o cenário fica ainda mais impressionante. Pega o agronegócio, por exemplo, um dos pilares da nossa economia. Lá, os pedidos de recuperação extrajudicial mais do que dobraram, um aumento de mais de 111%. Isso mostra que a pressão está fortíssima em áreas que são vitais para o país. Ok, já vimos o que, agora vamos entender o porquê. Afinal, o que é que está causando esse aperto financeiro tão generalizado nas empresas brasileiras? A questão aqui é ir na raiz do problema. O que está por trás desses números todos, dessas histórias de dificuldade? A resposta parece estar numa combinação de fatores, tanto externos quanto internos. Olhando para fora, o ambiente econômico ficou bem mais difícil, né? É quase como uma tempestade perfeita. O dinheiro ficou mais caro para pegar emprestado, o crédito ficou mais difícil de conseguir, os juros subiram e, para completar, essa instabilidade toda da economia, tudo isso criou um cenário bem ruim para quase todo mundo. Só que essa tempestade não afeta todo mundo igual. Ela acaba expondo as fraquezas de cada empresa. Negócios que já não tinham um bom planejamento financeiro ou uma gestão muito eficiente, ou que já estavam muito endividados, esses se tornam super vulneráveis. É justamente a mistura da pressão de fora com a fragilidade de dentro que acaba levando ao problema. E aí, com a corda no pescoço, as empresas começam a buscar saídas legais para tentar sobreviver. Vamos dar uma olhada em quais são esses caminhos. Mas antes, o que é essa tal de recuperação? De forma bem simples, é como se a empresa fosse para uma UTI. É um processo que dá um fôlego, um tempo, para renegociar as dívidas, arrumar a casa e, com sorte, voltar a operar de forma saudável, evitando a falência total. E aqui está um ponto bem interessante. Existem 2 tipos principais. De um lado, a recuperação judicial, a famosa RJ. Essa é mais complexa, mais formal. Coloca todos os credores no mesmo barco, com o juiz supervisionando tudo desde o começo. Do outro lado, a recuperação extrajudicial, a RE. Essa é mais direta ao ponto. A empresa negocia direto com os credores principais e só depois leva o acordo pronto para a justiça aprovar. Mas por que será que a gente tem visto mais casos como o da Raizen, que foi pelo caminho extrajudicial? A resposta está aqui. É uma via mais rápida, mais flexível e ajuda a manter a boa relação com fornecedores, sabe? Porque eles geralmente não entram nesse tipo de acordo. E para ajudar, algumas mudanças na lei em 2020 deixaram essa opção mais segura e mais interessante para as empresas. Bom, depois de entender o tamanho do problema, as causas e as possíveis saídas, o que a gente pode aprender com essa onda de reestruturações? Que lições ficam disso tudo?
A grande questão, no fim das contas, é a prevenção. Ninguém quer passar por um processo desses, que é super desgastante e arriscado. Então, o foco deveria ser sempre em como evitar chegar nesse ponto crítico. E a prevenção, basicamente, é sinônimo de boa gestão. É ter política clara para risco, não apostar todas as fichas num produto só e, claro, ficar de olho o tempo todo nos indicadores financeiros. Ter dinheiro em caixa para operar e um plano estratégico sólido. Isso é o básico para qualquer negócio se manter de pé. E toda essa discussão nos leva a uma mudança importante de percepção que essa citação resume muito bem. Pedir recuperação deixou de ser visto só como o fim da linha, sabe? Hoje, cada vez mais, é visto como uma ferramenta, uma jogada estratégica para gerenciar uma crise e dar à empresa a chance de se reerguer. E a gente encerra com essa provocação. Esse aumento no uso das recuperações é um sinal de que as empresas estão ficando mais espertas na hora de lidar com crises? Ou será que isso é, na verdade, um grande sinal de alerta, mostrando que a saúde da nossa economia como um todo está mais frágil do que a gente pensa? Fica aí a questão para a gente refletir.